Olá pessoal, me chamo Marcos e eu e meus colegas iremos falar um pouco sobre o ERP, Enterprise Resource Planning. Então, eu começarei falando um pouco sobre a origem do sistema, o ERP, o bug do milênio e a interatividade dos sistemas. Então, o sistema ele foi desenvolvido para o controle de vários departamentos e processos de organização. Foi uma solução da tecnologia da informação difundida em 1990, utilizada para minimizar os efeitos do bug do milênio. Este novo sistema ele vem aprimorar o desempenho da organização como um todo, utilizando-se de técnicas modernas que oferecem maior fluxo de informação e resposta rápidas ao mercado, onde a gestão integrada dos processos de negócios e a adequação de novas tecnologias tornaram-se fatos essenciais para a sobrevivência da organização. Então, o sistema ele foi elaborado, no caso, para dar uma melhoria no caso, a gestão dos processos de negócios e para adequar a novas tecnologias, para promover, no caso, a sobrevivência da organização num todo. Eu tinha falado, mas não tinha dado muita ênfase na questão do bug do milênio. O bug do milênio ele foi um problema que estava previsto para ocorrer em todos os sistemas informatizados na passagem do ano de 1999 para 2000. O problema que ocorrer é que as datas naquela época no sistema ele era, no caso, ela era representadas e armazenadas por somente 2 dígitos. Desta forma, a data deixava de ocupar 8 bytes, no caso, que é o padrão hoje utilizado, que é 2 para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano. Naquela época, as datas só ocupavam 6 dígitos, 6 bytes. Esse modelo ele era utilizado porque se tinha naquela época a necessidade de economizar memória e espaço de armazenamento. E com a possibilidade do bug do milênio, que surgiu a preocupação naquela época, motivou a renovação em massa dos recursos de informática e houve uma louca corrida para corrigir e testar o sistema antes que ocorresse a mudança, antes que ocorresse a virada. Para vocês terem uma ideia, o problema do bug do milênio é que como o sistema ele apresentava 2 dígitos fixos, que era o 19, quando ocorresse a mudança, no caso, quando chegasse o ano de 1999, que houvesse a mudança para 2000, o sistema ia pegar os 2 dígitos 19 e ia juntar com os 2 dígitos do final do ano 2000 e o sistema ele ia ficar com o ano de 1900. Para você ter ideia, mesmo para o sistema bancário seria um grande problema, porque credores passariam a ser devedores. Não só para o sistema bancário, no caso, teria um problema de tamanho imensurável, no caso, para o sistema organizacional. E o sistema ERP, ele veio tanto para solucionar o problema do bug do milênio, como para resolver o problema de integração dos sistemas. Porque os sistemas, naquela época, ele não era integrado. No caso, o conceito ERP foi o que trouxe uma grande evolução para o sistema organizacional, foi o que trouxe uma grande evolução para os sistemas organizacionais daquela época. E para os sistemas atuais também, porque até hoje é utilizado o conceito ERP. Lógico que houve uma evolução do conceito. Então, a característica do sistema é a flexibilidade, porque a operação ela é feita em diferentes bases de dados e pode mudar de área durante o processo. E existe o conceito modular, que é um sistema de arquitetura aberta, no caso, que pode ser utilizado o módulo livremente sem que afete os gestantes. Esse conceito de modularidade ele vai ser um pouco mais abordado por um outro colega em um outro momento.
Além da modularidade e da flexibilidade, o sistema ERP ele é compreensivo, porque ele é apto a suportar diferentes estruturas organizacionais das empresas. Tem a questão da conectividade, porque ele permite a ligação com outras entidades pertencentes ao mesmo grupo empresarial, multiempresa, no caso, a empresa que possui filiais, ou as multinacionais que estão presentes em vários lugares. Tem a questão das melhores práticas, porque possui a seleção das melhores práticas do negócio e do mercado. E simula a realidade. No caso, a empresa ela pode fazer prospecções para diversos módulos existentes, gerando sólidos, relatórios e gráficos que auxiliam na tomada de decisão. Esses relatórios ele pode ser muito utilizado pelo plano estratégico da empresa, no caso a parte estratégica do sistema. Então, nesse período de ascensão do ERP, ele, devido também à alta adesão, houve um processo de evolução do sistema, que foi que mudou do caso do ERP para o ERP.2, que ele tem como uma de suas maiores características a integração dos sistemas internos, a ênfase na colaboração comercial, que vinha utilizar a internet para conectar processos ou sistemas de uma ou mais empresas. No caso, o ERP.2, ele vinha, no caso, a suportar com muita eficiência atividades de back-office. No caso, atividades de back-office são aquelas atividades de controle interno vital para o funcionamento da organização. Agora, esse sistema ele não demonstra muita eficiência no front office, que necessita de interação com partes externas da empresa, que é no caso os fornecedores, os clientes. E desse problema, no caso que o sistema ERP ele não é muito eficiente, surgiu o conceito de CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, e o SCM, que é o gerenciador da cadeia de suprimentos. Então, o sistema ERP ele contribuiu muito e continua contribuindo, no caso, para a adequação do gerenciamento das organizações. Para o ano de 1990 foi uma grande evolução, tanto na questão de interatividade, no conceito modular do sistema e também devido à resposta para o bug do milênio. Agora o colega agora ele vai falar um pouco sobre o conceito modular do sistema. Boa noite a todos, meu nome é Emerson. Eu vou falar um pouco sobre o conceito modular dos sistemas ERP. Os módulos do sistema ERP são agrupamentos de funcionalidades, onde cada módulo representa um setor. E de maneira geral, podemos classificá-los como operacional horizontal, operacional vertical e tático estratégico. Os módulos horizontais, ou básicos, são aqueles comuns às empresas industriais, como o setor de contabilidade, custos e estoques. Os módulos verticais são aqueles de setores específicos de mercado, como os de automação comercial, call center, comércio exterior também. Já os módulos estratégicos e táticos, bem como os principais objetivos, a extração, processamento e organização de informações para disponibilização através de relatórios, gráficos ou indicadores. Temos também a gestão do relacionamento com os clientes, gestão da cadeia de suprimentos, gestão dos objetivos estratégicos, gestão do conhecimento, gestão de processos e gestão de risco. Bom, definirei agora um item de cada um desse setor, administrativo, industrial e comercial. No setor comercial, temos assim, digamos que um contato direto com o cliente, como por exemplo, no saque
nas vendas, também é o setor que cuida da qualidade do produto, do faturamento também. No saque, classificação dos eventos como pós-venda, defeito, dúvidas, sugestões, etc. Possibilidade de relacionar um ou mais lançamentos financeiros do cliente no atendimento. Resumo de integração com o comercial de todas as propostas ao cliente no período. Já no setor industrial, nós temos todo o planejamento empresarial, ou seja, da forma de armazenamento até a produção, assim como a parte da criação de novos projetos inovadores, buscando um marketing diferencial para com os concorrentes. Estoque. No estoque, temos cadastro de produtos e serviços, com a opção de codificação alternativa. Temos também o controle de estoques, com almoxarifados, lotes, datas de validade e grades. Também temos o resumo dos movimentos mensais de entradas e saída dos produtos. E também a requisição de materiais com controle de aprovação de atendimento. No setor administrativo se inserem todos os processos financeiros como contabilidade, fiscalização, patrimônio, entre outros. Sendo assim, temos os processos modulares bastante distribuídos, cada setor cuidando de ter os melhores resultados para a empresa. Um exemplo do setor administrativo é o patrimônio, a empresa. Temos o painel da empresa com visão sintética, exibindo valores de custos e vendas, impostos, despesas, lucros e margem de contribuição. Temos também possibilidade de enviar mensagens para um ou mais usuários do sistema, permitindo assim manter em histórico destes consultas posterior. Bom, já nesse slide é possível verificar como funciona o sistema modular e seus módulos, sendo que estes podem ser utilizados separadamente sem que afete os restantes. Agora o próximo colega irá falar sobre a implantação do sistema. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Santana, eu faço parte da turma de redes da Estácio e estarei dando continuidade ao trabalho para a matéria de Fundamentos de SI do professor Cordeiro, e esse trabalho, o assunto é RP. Estarei falando um pouco de implementação do sistema RP e também algumas de suas funcionalidades. Bom, estarei falando um pouco sobre como escolher soluções de RP, RP como tecnologia pronta para se comprar, métodos de implementação, fase da implementação. Bom, como escolher soluções de RP? Uma coisa que as empresas têm que tomar muito cuidado é no momento de escolher sistema barato e que tenha uma implementação um pouco mais rápida. Por quê? Algumas desenvolvedoras, algumas empresas, elas acabam vendendo essas licenças um pouco abaixo do mercado, que é de costume encontrar. E elas tentam recuperar essa diferença na hora da implementação do sistema. E isso pode acabar gerando um pouco de dor de cabeça e também questões de orçamentos, de gastos, que a empresa que está contratando o sistema pode ocorrer. Bom, saber gerenciar também o cronograma de implementação é muito importante, porque muitas empresas acabam não cumprindo os prazos de entrega do sistema e de sua implementação. Bom, o sistema ele deve ser ajustável à necessidade de cada usuário. Então, o sistema ele tem que se adequar a cada perfil de cada pessoa, né, de cada empresa. E saber avaliar quais mudanças serão necessárias, pois tem empresas que acabam cobrando um pouco maior sobre essas alterações, algumas diferenciações no sistema final.
Bom, ERP como tecnologia pronta para se comprar. Muitas empresas acabam adotando o sistema de ERP por várias razões, né? Decepção com sistemas que não são compatíveis aos sistemas utilizados pelas empresas, certo? A incapacidade do seu próprio departamento de TI em realizar uma integração entre os sistemas que já existem atualmente na empresa. Isso acaba gerando um pouco de transtorno para as empresas e acabam tendo que correr para solicitar uma implantação de um sistema de ERP. Bom, quais são os métodos de implementação? No geral, as metodologias de implementação do sistema ERP são divididas em 3 fases, né? Que é o estudo da implementação, a própria implementação e a entrada em produção, certo? Bom, o estudo da implementação ela é conhecido como a fase do planejamento, né? Que ela vai definir como será implementado o sistema. E o produto final, né, no caso dessa fase, é o plano do projeto devidamente que deve ser aprovado. A implementação, no caso, é a fase de execução do projeto. Então, todos os objetivos dessa fase, a preparação do sistema, todas as validações de suas funcionalidades pelo usuário padrão, né? Tem um usuário padrão cadastrado, e o treinamento para os demais usuários que vão utilizar o sistema com perfis diferenciados. E a entrada de produção, que será o início da utilização do sistema, né? Que vai ter o acompanhamento do seu funcionamento durante um período, que é a fase de transição e adaptação do sistema ao sistema da empresa. É o que eu acabei de falar, que são 3 fases: estudo, implementação e entrada em produção. E vamos falar um pouco de tempo de implementação. O tempo da implementação também é um parâmetro muito importante, pois o sistema de ERP ele não começa a funcionar da noite para o dia. Então ele tem que ter um tempo de adaptação do software às atividades da empresa. E sem contato com a infraestrutura da empresa, questão de segurança, realização de testes, treinamento das pessoas que irão utilizar o programa, interação entre as áreas e por aí vai. O controle dos gastos da implementação tem o intuito de controlar os gastos que será utilizado na implantação desse sistema. Então a empresa tem que definir qual é o tipo de licença que será mais adequada para as suas operações. E soluções baseadas em Cloud Computing, que na verdade Cloud Computing é a questão de nuvens, trabalhar em nuvens. Então temos algumas empresas que eu até coloquei aqui, colocamos embaixo aqui, por exemplo, alguns exemplos de empresa como a Amazon, né, que é uma empresa que ela tem serviços de postagem em servidores e aplicativos, ela realiza também backups, armazenamento, então tudo isso em nuvem. O próprio Office 365, que é que eu poderia dizer, um pacote de serviços e software, lógico, trabalhados em nuvem, que ela permite seu negócio total e dá uma maior mobilidade e flexibilidade. O Google Apps, que é um pacote mais completo de várias soluções, como sistema de mensagem, rede social para a empresa, e-mail, agenda, calendário, sites e alguns outros grupos do próprio Google. E o Trend Micro, que é um sistema de antivírus, que é uma solução de segurança que trabalha também em nuvem, onde que ela pode ter essa aceleração, removendo a segurança de uma barreira de implementação de cargas de informações sensíveis. Então é um exemplo de antivírus que trabalha também como nuvem. Então é isso. Eu falei um pouco dessas etapas e agora estarei passando
a bola para o próximo colega que vai estar dando sequência ao nosso trabalho. Obrigado e tenha a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom dia, boa noite. Eu me chamo Raulino Neto e vou apresentar a respeito dos ERPs nas organizações. O sistema de ERP ele proporciona a uma corporação ou uma organização, uma empresa, maior confiabilidade dos seus dados. Eles são monitorados em tempo real, consequentemente diminui o retrabalho. Porém, isso só é conseguido com auxílio e o comprometimento dos funcionários, porque eles é que são responsáveis por fazer a atualização do sistema com os dados que são alimentados toda a cadeia do módulo dos ERPs, fazendo com que a empresa tenha total interação e informação dos dados. Com os ERP, as informações elas trafegam por módulos em tempo real, ou seja, uma ordem de vendas dispara o processo de fabricação com o envio da informação para múltiplas bases de operações. Por exemplo, o insumo de estoque, a logística de produtos, tudo realizado com dados orgânicos, integrados e não redundantes. Principais vantagens dos sistemas ERP. Primeiro, agiliza a execução de processos internos. Segundo, diminui a quantidade de processos internos, evita erros humanos, em cálculos de tributos e pagamentos, ajuda na tomada de decisões, auxilia a elaboração de estratégias operacionais, que isso é muito importante dentro de uma empresa, auxiliar a parte estratégica da empresa, a diretoria, agiliza a obtenção de dados referentes a determinados cenários, diminui o tempo de entrega do produto ou serviço ao cliente, e ajuda a lidar com grandes volumes de informações. Desvantagens dos sistemas ERPs. Primeiro, risco de prejuízo financeiro ou de desempenho em erros inesperados do sistema, que é uma possibilidade, como trata-se de um software, pode acarretar algum tipo de erro nesse sistema. Possíveis problemas com suporte e manutenção caso o fornecedor do software seja vendido ou encerre suas atividades, também isso é uma realidade. Dependência que pode dificultar as atividades da empresa quando o sistema fica por algum motivo indisponível. Adaptação e treinamento por parte dos funcionários podem demorar mais tempo que o esperado. Que tem que treinar todo o pessoal para utilizar esse software. Resistência ao novo em caso de implementação ou atualizações, porque sabemos que nós seres humanos temos essa resistência, a mudanças. O sistema pode exigir mudanças em determinados aspectos de cultura interna da empresa. Pode-se perceber também tardiamente que aquela solução não oferece a relação custo-benefício esperada, mas isso aí é uma coisa que já deveria ter sido previamente vista, Nesse caso específico dessa desvantagem, é uma coisa que deveria já ser analisado previamente antes da implementação do sistema, E, por fim, ao longo do tempo, atualizações e acréscimos de módulos podem tornar o sistema excessivamente complexo, para os usuários. São bicicletas onde a gente vai colocar uma plaqueta, ela vai conter
Agora do ROI, que é o ROI, o ROI preza determinar a relação entre o valor aplicado em isso aqui o software, né, são do R, em outras palavras, ver se deu o resultado esperado. Essa é uma mediação, está baseado em a empresa deve considerar uma série de fatores para fazer a avaliação mais adequada. E uma delas seria, temos aí o método de avaliação e o módulo. Assim finalizamos nossa apresentação do nosso trabalho para a V1. Obrigado e boa noite. Não, entendi. Pode ser mais ou menos. Pode ser mais ou menos.